Oi, vestibulando! O meu nome é Luiz Fernando. Estou aqui atuando como professor de História Geral. No primeiro vídeo, eu comecei de Grécia e parei em Roma, ou seja, parei no Império Helenístico, os romanos conquistando o Império Helenístico. O capítulo dessa aula é sobre Roma. Roma. O mundo romano, ou seja, o período romano, está dividido monarquia, e republicano. Então é dois períodos aí, monarquia e republicano. A monarquia está muito bem marcada pela lenda de Virgílio. O período republicano está marcado pelas tensões sociais entre os patrícios e os plebeus. As principais instituições do período republicano, que vai ser, ou seja, a instituição do período republicano, que é o Senado. Senado toma todas as decisões políticas de Roma. E a outra instituição também republicana, republicano não. Eu troquei de republicano. A outra instituição será a magistratura. Eu troquei magistratura com republicano. Desculpa aí. Então, essa instituição chamada magistratura, ela executava todas as decisões que eram tomadas pelo Senado. Então, o Senado, se estiver lá na prova explicitando sobre o Senado, já sabe. Senado tomava as decisões políticas de Roma, magistratura executava aquilo que era tomado pelos senados. Lembre de marcar lá na prova. Magistratura. Quando chegar lá na prova também, lembre sempre que a primeira lei de Roma foi a lei das 12 tábuas. Então essa teve a primeira lei de Roma, lei das 12 tábuas. Se estiver lá na prova, lembre de marcar. Tem o tribunato também, tem esse famoso tribunato também, que desse tribunato surgiu lei Licinha, escravidão por dívida, lei Canuleia, igualdade civil, permissão de casamento, lei Hortência, que é o famoso plebiscito. Para refrescar bem a nossa mente, ou seja, refrescar a mente de todos que estão assistindo, vamos refrescar bem. A legislação de Roma.
Lei das 12 tábuas, o famoso tribunato. Desse tribunato, lei licia, escravidão por dívida, lei canuleia também, igualdade civil e permissão de casamento, e lei Hortência, o famoso plebiscito. Essa é a legislação de Roma. A expansão ocorreu também no mundo, em Roma, a expansão territorial. Então teve essa expansão territorial de Roma, que iniciou com a Guerra Púnica. Então se estiver lá na prova, em vestibulares ou etc, explicitando essa parte, é só lembrar, a expansão territorial de Roma foi iniciada pela Guerra Púnica. Essa Guerra Púnica foi entre Roma e Cartago. Entre Cartago, Roma e Cartago. E quem venceu essa guerra? Os romanos venceram essa guerra. Então os romanos vão conquistar a Itália, uma parte da Europa Ocidental, norte da África e o mundo helenístico. Foi aonde eu parei no primeiro vídeo falando sobre Grécia. Os romanos conquistaram o Império Helenístico. Foi onde eu parei. Então, essa expansão territorial de Roma, o que vai trazer para os romanos? O surgimento do latifúndio. Passa a surgir o latifúndio. A atividade passa a ser mercantil. Passa a ser uma coisa mercantil totalmente. O surgimento, ou seja, o desenvolvimento do escravismo. Então passa a desenvolver o escravismo, passa a ter um grande desenvolvimento com essa expansão territorial. Desenvolve bastante o escravismo. E o surgimento do êxodo rural. Então, o êxodo rural, como estiver na prova, lembre-se. O êxodo rural, o povo do campo abandonam o campo e vão para a cidade. Então fico lá na cidade porque lá na cidade estão sendo oferecidos alimentações gratuitas, diversões gratuitas, a diversão conhecida como pão e circo. Então tinha aquela diversão gratuita, as lutas entre gladiadores dentro do Coliseu. Então vai surgir também os homens novos. Essa expansão também vai trazer a guerra civil. Então vai ter essa guerra civil que vai durar 100 anos. Essa guerra civil que dura 100 anos, dessa guerra civil vai surgir o Império. Então vai surgir o Império, ou seja, o período do Império. Surge aquele período do Império. Então vai ter Império Alto e Império Baixo. Império Alto, se estiver lá na prova, lembra. Os dois impérios, Império Baixo e Império Alto. Império Alto representa Roma em um momento glorioso, na época da luta dos gladiadores no Coliseu, diversões gratuitas, alimentações gratuitas. Então, Roma, Alto Império, momento glorioso de Roma. Baixo Império é o momento que é representado quando Roma entra em crise. Momento que Roma entra em crise. Então, quando Roma entra em crise, por motivo de redução de número de escravos. Reduziu o número de escravos, ou seja, diminuiu o número de escravos.
Teve uma diminuição do número de escravos. Então essa é a época do Baixo Império Romano. Baixo Império Romano. Então, com essa diminuição do número de escravos, Roma vai ver o declínio, ou seja, o fim daquela questão de Roma. Roma vai tendendo ao fracasso. Então, as causas que levaram levou à crise. Um dos motivos que Roma foi ao declínio, ao final. Então, o que ocorreu? As causas. Então, as causas que levou Roma à crise mesmo, que deixou Roma no fracasso totalmente. Então, a causa diminuiu o número de escravos. Se estiver lá na prova, lembre que teve uma diminuição de número de escravos com o fim da expansão territorial de Roma. Quando teve o fim da expansão territorial de Roma, diminuiu o número de escravos. Passou a surgir o êxodo urbano. O povo abandona, não vai trocar êxodo urbano com êxodo rural. Êxodo rural, o povo abandona o campo e vão para a cidade. Êxodo urbano, o povo abandona a cidade e vão para o campo. Tome cuidado para não trocar os dois. Então o povo abandona. No êxodo urbano é quando Roma vai para o declínio. Passa a crise. Então, êxodo urbano. Aí o povo abandona ali a zona urbana, a cidade, e vão para o campo. E daí vai surgir o colonato. Então, os grandes proprietários de terra ali cedeu pequenos lotes de terra aos plebeus. Ofereceu pequenos lotes de terra aos plebeus. Então os plebeus trabalhavam naqueles pequenos lotes de terra no campo. E os grandes proprietários, em troca ali mesmo, fez tipo uma troca com os plebeus. Então, na grande propriedade de terra, os plebeus ficavam trabalhando. Mas o que fosse produzido ali ficaria para os grandes proprietários. Cuidado, ó. Os pequenos lotes de terra era para os plebeus trabalharem nas grandes propriedades de terra. O que era produzido nas grandes propriedades de terra ficava para os grandes proprietários. Cuidado, só com uma troca aí que fizeram aí com os plebeus. Esse é o famoso colonato. Lá na prova lembrar marcar colonato é os pequenos lotes de terra que foram dados para os plebeus trabalharem nas grandes propriedades de terra. Lembre isso aí na prova. E outro motivo também que levou Roma à crise mesmo, ao fim praticamente, outro motivo foi o cristianismo. Ou seja, os cristãos passaram a fazer o bem. Então, como os cristãos passaram a fazer o bem em Roma, passou a amparar, ajudar as mulheres miseráveis, passou a ajudar ali, entendeu? Aí quando passou a ajudar, criou até um texto, bem-aventurado, nem desse texto, bem-aventurado são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então é como está bem explicitado, quem faz o bem
leva fama até de louco, de doido, né? Então não tem como, não é? E até aí o imperador de Roma inventou que os cristãos estavam tocando fogo em Roma. Os cristãos fizeram bem, levaram até fama de doido, né? Tocar fogo em Roma, praticamente foram difamados. Quem faz o bem sempre é assim, sempre leva a difama. Então, quem oficializou essa igreja católica de Roma, romana, foi Teodósio. Então, Teodósio também vai cuidar da centralização de Roma, porque estava mal centralizado a administração. Então, vai ser dividido Roma em duas partes. A parte leste pertence aos romanos. A parte oriental vai pertencer o Ocidente. Então pertence ao Ocidente. Então o que vai acontecer agora? Na parte oeste, o que vai ocorrer? Quando estiver lá na prova, o que é que vocês vão marcar? Na parte oeste. Na parte oeste, o que pode ocorrer? O que vai ocorrer? Ou seja, o que vai ocorrer não. O que ocorreu na parte oeste? Desculpa o eu aí, o velho. O que ocorreu? Na prova, sempre marque. A parte oeste, os bárbaros vão invadir a parte oeste, invade essa parte oeste e vai surgir a Idade Média. Esse assunto sobre a Idade Média só no próximo vídeo. Que a gente vai falar sobre a Idade Média. Logo depois, sobre feudalismo, crise feudal, tem várias coisas aí, vários assuntos, vários capítulos. Agora não sei se eu vou ter tempo para fazer todos os vídeos. Não sei se eu vou ter tempo. Não sei se vou ter tempo para fazer todos os vídeos, para colocar no Facebook. Eu coloquei os vídeos no YouTube, bastante vídeos, só que eu tirei e resolvi botar no YouTube. Tirei do YouTube, desculpa, botei no YouTube e tirei. Agora estou colocando no Facebook. Porque no Facebook todas as pessoas conseguem acessar o Facebook. Até os alunos da quarta série, terceira série. Tem até pessoas que só tem o primário que conseguem acessar o Facebook. É muito mais fácil. Continue estudando mesmo, com muita fé e alegria. Desejo boa sorte novamente. Boa sorte em vestibulares, provas dentro de colégios, seja lá qual colégio que você estuda. Boa sorte. Qual colégio que vocês estudam? Boa sorte. Boa tarde. Do mesmo jeito encerro essa aula. Boa tarde. Bom dia. E boa noite. Goodbye.